Vencida na Primeira Guerra Mundial e humilhada pelas duras condições impostas pelo Tratado de Versalhes, a sociedade alemã enfrentou os anos 1920 com imensas dificuldades econômicas e sociais. Mesmo retomando o desenvolvimento industrial, a população do país ainda sofria com o elevado número de desempregados e as altas taxas de inflação. Entusiasmados com o exemplo da Revolução Russa, diversos setores do operariado protestavam contra a exploração capitalista em greves organizadas pelo Partido Comunista Alemão e pelo Partido Social Democrata. Temendo a expansão do socialismo, considerável parcela da elite política e econômica alemã passou a apoiar o Partido Nazista, autoritário e antidemocrático, liderado por Adolf Hitler. Nascido em Braunau am Inn, na Áustria, Adolf Hitler teve uma juventude marcada por mágoas, fracassos e dificuldades econômicas. Residiu em Viena, de 1909 a 1913, procurando ingressar na Academia de Belas Artes. Não conseguindo atingir seu objetivo, mudou-se para Munique e, em 1914, alistou-se como voluntário no exército alemão. Ferido em combate na Primeira Guerra Mundial, foi condecorado com a medalha Cruz de Ferro. Ao final da guerra, Hitler retornou a Munique, trabalhando em um departamento de imprensa e propaganda das Forças Armadas Alemãs. Em setembro de 1919, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães, rebatizado em 1920 como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, cujas letras iniciais formavam a sigla Nazi, de onde deriva o termo nazismo. Em julho de 1921, Hitler tornou-se chefe absoluto do Partido Nazista. Em 1923, os nazistas promoveram sem sucesso um golpe militar para derrubar o governo alemão. Hitler foi condenado à prisão em Leidesberg e, enquanto estava detido, escreveu a primeira parte do livro Mein Kampf, que significa Minha Luta, que se tornou a obra fundamental do nazismo. Nesse livro foram expostas as bases da doutrina nazista, um conjunto de ideias autoritárias e pseudocientíficas. Entre as principais teses da doutrina nazista estavam: a superioridade da raça ariana. O povo alemão descendia de uma raça superior, os arianos, e por isso tinha o direito de dominar as raças inferiores, tais como judeus, eslavos, entre outros. O antissemitismo. Os judeus, um povo semita, faziam parte de uma raça inferior e poderiam corromper e destruir a pureza alemã. Os casamentos entre judeus e alemães deveriam ser proibidos e os judeus aniquilados. O total fortalecimento do Estado. O indivíduo devia submeter-se totalmente à autoridade soberana do Estado, personificado na figura do Führer, que significa chefe. O expansionismo. O povo alemão tinha o direito de conquistar seu espaço vital, expandindo militarmente seu território para reunir as comunidades alemãs em outros países e sustentar seu desenvolvimento. As ideias nazistas foram difundidas de várias formas: os discursos de Hitler para grandes concentrações de massa, nas publicações do partido e nos grandes espetáculos criados para influenciar a opinião pública, destacando-se desfiles militares e um conjunto de ritos pomposos, adotados para transmitir a ideia de ordem, disciplina e organização. Quanto ao sistema educacional, Hitler pregou no Mein Kampf: o povo alemão, hoje destruído, morrendo, entregue, sem defesa, aos pontapés do resto do mundo, tem a absoluta necessidade da força que a confiança em si proporciona. Todo o sistema educacional deve ter como objetivo dar às crianças de nosso povo a certeza de que são absolutamente superiores aos outros povos. Embora tivesse semelhanças com o fascismo italiano, o sistema educacional nazista foi mais intensamente marcado pelo militarismo, pelo racismo e pelo antissemitismo. O governo passou a controlar mais duramente o setor educacional, obrigando os professores a aprender e a ensinar os princípios nazistas, destacando-se a crença na superioridade da raça ariana, a inscreverem-se na Liga Nazista dos Docentes e a prestar juramento de fidelidade ao Führer. Além das escolas, a doutrina nazista era difundida por meio de diversas associações educativas, como a Juventude Hitlerista.
que organizava entre os jovens alemães diversas competições esportivas, reuniões políticas e exercícios de preparação para a guerra. Em 1925, von Hindenburg foi eleito presidente da Alemanha. No entanto, não conseguiu realizar a estabilização política nem superar as dificuldades econômicas do país, que representavam uma herança da Primeira Guerra Mundial. Perdas territoriais, dívidas de guerra, indústria abalada e um alto índice de desemprego. Os nazistas aproveitaram-se dessa situação para fazer duras críticas à ineficiência dos dirigentes alemães, e com base principalmente nesse argumento, conquistaram a maior bancada do parlamento alemão, 38% dos deputados, nas eleições de julho de 1932. A tumultuada situação política e social no final de 1932 foi favorável à ascensão de Adolf Hitler, que com a aprovação do presidente Hindenburg tornou-se chanceler, ou seja, o chefe do governo da Alemanha, em 30 de janeiro de 1933. Ao tornar-se chanceler, Hitler empenhou-se em consolidar o poder alcançado pelo partido nazista, utilizando para isso a violência e a propaganda enganosa junto à população. A propaganda nazista era conduzida por Joseph Goebbels, titular do Ministério da Educação do Povo e da Propaganda, que exercia severo controle sobre as instituições educacionais e sobre os meios de comunicação. Utilizando de métodos desonestos e sensacionalistas para divulgar a doutrina nazista, Goebbels tinha o seguinte lema: uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. O uso da violência contra os adversários políticos do nazismo ficava a cargo principalmente da Gestapo, que era a polícia secreta do Estado, que tinha poderes para prender e executar os suspeitos de deslealdade contra o governo nazista. Esmagando as oposições, em dezembro de 1933, o Partido Nazista tornou-se o único partido do Estado alemão. Com a morte de Hindenburg, em agosto de 1934, o chanceler Adolf Hitler assumiu também a presidência do país, tornando-se então o chefe supremo da Alemanha. O governo de Hitler procurou exercer rígido controle sobre diversos setores da sociedade alemã. Além da censura política, buscou impor os padrões e as ideias nazistas, as artes plásticas, a música, a literatura e até mesmo a pesquisa científica. No plano econômico, dedicou-se à reabilitação do país, estimulando a agricultura e a industrialização, principalmente na área de armamentos. Desrespeitando as proibições do Tratado de Versalhes, o governo nazista militarizou rapidamente o país. Em 1938, iniciou sua política de expansão pela Europa, baseando-se na tese do espaço vital. Sua primeira investida foi contra a Áustria, que conquistou sem luta militar. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi o nazismo na Alemanha. Muito obrigado por você ter assistido. Um grande abraço e fique com Deus.